Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o professor Gleidson Urbano e estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Para a glória de Deus, chegamos na lição de número 2 deste quarto trimestre de 2021. Estamos estudando aí, iniciamos na verdade o estudo da vida do apóstolo Paulo. Vamos aprender muito aí sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo. E chegamos na lição de número 2, Saulo de Tarso, o perseguidor. O tema desta lição, Saulo de Tarso, o perseguidor. É muito importante que seja feita todas as leituras bíblicas aí de referências na lição. Principalmente para o professor que vai ministrar aí esta lição maravilhosa no domingo, fazer aí e meditar nos textos bíblicos de referências aí que temos na lição. O texto áureo da lição, por exemplo, está em Atos capítulo 9 e o versículo de número 1, que vai nos dizer: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. A verdade prática da lição vai nos dizer que a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. O objetivo geral desta lição é conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Então, esta lição de número 2 da EBD, classe de adultos, da CPAD, é uma aula rica em conhecimento, rica em conteúdo sobre a vida de Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, e também uma aula de conscientização. Então, o comentarista até deixou aí pra gente uma dica no início aí antes da introdução, na sessão Interagindo com o Professor. Ele deixou dicas aí para que possamos passar informações a respeito aí desse tema sobre a perseguição mundial, se possível buscando em sites de notícias aí. Então, assim a gente fez aí pelo menos os números principais aí eu coloquei no artigo de estudo para o nosso grupo lá no Telegram. Lembrando vocês que a gente tem esse grupo lá no Telegram para estudos da lição bíblica de adultos, da CPAD. Você já está convidado, eu vou deixar o link para este grupo, para você entrar neste grupo, caso você tenha interesse. Eu vou deixar o link para o convite na descrição deste vídeo. E o nosso artigo de estudos também, em PDF, que a gente elabora aí semanalmente, também está disponível para download na descrição aqui do vídeo, através de um link direto no Drive, tá bom? E lembrando também que se você não for ainda um inscrito no meu canal, aqui no YouTube, Professor Gleidson EBD, se inscreva aí, deixe seu comentário também se você gostar deste vídeo, compartilhe com alguém, compartilhe com seu amigo, compartilhe com os irmãos da sua igreja que gostam de Escola Bíblica Dominical, e que Deus possa abençoar e recompensar a sua vida. Então vamos para a lição, sem perca de tempo. Eu vou usar hoje aqui, diferente do que eu fiz na semana anterior, eu vou usar o artigo de estudo aí que a gente elaborou com carinho aí para ser disponibilizado no grupo e nas outras mídias sociais também. Semana passada eu não usei o arquivo, eu usei a própria lição, como foi a primeira lição, a primeira aula, foi mais uma introdução, acerca do mundo de Paulo, o mundo em que ele vivia, a cidade natal, o idioma falado na sua época,
e algumas informações importantes também para introduzir o trimestre. E nesta segunda aula eu vou usar então o nosso subsídio para a Escola Bíblica Dominical de Adultos da CPAD. Então na introdução aqui eu coloquei no nosso arquivo alguns dados aí sobre a perseguição mundial. E aqui eu pesquisei, né, no site das Missões Portas Abertas. Então foi alguns dados sobre a violência vivida por cristãos em todos os países, com mais de 41 pontos na pesquisa da lista mundial de perseguição, realizada no período de 1º de outubro de 2019 até 30 de setembro de 2020. Então nessa lista aí tem até mesmo um ranking dos países mais perseguidos, os 3 principais países mais perseguidos no mundo, né, os cristãos mais perseguidos são, em primeiro lugar, a Coreia do Norte, depois o Afeganistão e também a Somália. Então, no geral, no mundo, são perseguidos aproximadamente 340 milhões de cristãos. 1 a cada 8 cristãos no mundo enfrenta perseguição, seja ela alta, severa ou extrema. E aí, levando a questão de perseguição para o tempo de Saulo, na verdade, né? Então, até então, o Saulo de Tarso, antes de encontrar-se com Cristo, antes do seu encontro com Cristo, lá no caminho de Damasco, ele era um homem cruel, era um homem extremamente perseguidor de cristãos também. E graças a Deus que o Senhor o encontrou e o chamou para uma grande obra também, para realizar. Então, resumo dos tópicos que eu coloquei no nosso arquivo. O primeiro tópico Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. O objetivo deste primeiro tópico é elencar as características persecutórias de Paulo. Então, aqui, o nosso subsídio de hoje, né, desse arquivo da lição de número 2, eu extraí da videoaula do pastor Fábio Segantin. Tem o seu canal muito conhecido no YouTube. É uma bênção. Eu pesquisei bastante coisas, bastante materiais para essa aula, mas eu encontrei nessa videoaula do pastor Fábio Segantin um conteúdo muito rico e bem explicado, e eu consegui trazer ele para o nosso estudo. Então, todos os créditos deste estudo, desta lição de número 2, né, eu coloquei até lá embaixo as fontes de pesquisa, e coloquei, né, videoaula do pastor Fábio Segantin no YouTube, youtube.com/Fábio Segantin. Então ali ele vai dizer, referente ao primeiro tópico, que Paulo ele foi um fanático. Paulo era fariseu, mas era um homem fanático pela crença dele. Existem perigos no fanatismo. E é importante salientar que nenhum fanático acha que é fanático. É a mesma coisa do orgulhoso. Ele não acha, e muitas das vezes também nem se dá conta, não percebe que é uma pessoa orgulhosa. O fanático é um sujeito, é uma pessoa, intolerante, inflexível. E aí ele colocou lá na sua videoaula, de modo que toda pessoa intolerante e também inflexível acaba também se tornando uma pessoa violenta. O fanático, pela sua crença, pela sua posição, ou até pelo seu comportamento ou estilo de vida, ele não aceita ser refutado, ele não aceita ser contestado, ele não aceita ser contrariado. Então a vida de Paulo, antes de se tornar um cristão, era a perseguição, era uma vida de perseguição total
contra os cristãos. Ele anelava, o texto bíblico diz que ele respirava, né? Isso o tempo todo. Ele queria acabar com a crença das pessoas em Cristo. Os religiosos acabam matando espiritualmente os verdadeiros cristãos, pois a grande maioria dos religiosos são fanáticos. Eles têm a capacidade de desvirtuar e não compreender a Bíblia como ela realmente é. Eles têm a capacidade de interpretar a Bíblia pela sua própria experiência e por aquilo que eles acham, né? E não aquilo que ela é, né? Que a palavra é, né? Que o texto bíblico inspirado por Deus é. Então, por que Paulo perseguia os cristãos? Aí ele colocou lá uma pergunta importante. Por que ele perseguia os cristãos? E ele disse: ele não conseguia enxergar Cristo na Torá. Então, um dos motivos por que Paulo perseguia tanto os cristãos é que ele estudou tanto, né? Durante todo o tempo em que Paulo estudou as leis e os escritos, né? A Torá, né? Que são os 5 primeiros livros, né? E a Taná também, que engloba aí todos os livros do Antigo Testamento, né? Durante todo esse período de estudos aprofundados aí que ele teve, em nenhum momento ele conseguiu enxergar Cristo na Torá, né? Na palavra do Antigo Testamento. Quando isso acontece, quando a pessoa lê o texto bíblico e ela não enxerga o Cristo, não enxerga o Messias, a pessoa passa então a perseguir, a maltratar os que estão em sua volta, as pessoas que têm essa visão de Cristo. Então esse que não enxergou Cristo, no caso de Saulo, então ele passou a perseguir e a maltratar também os que estavam aí em outra visão, os que têm o entendimento contrário ao que o religioso fanático pensa. Então esse é um resumo básico aí do primeiro tópico. Muito importante que se faça também a leitura de alguns pontos, né, do texto da lição, para um melhor entendimento também, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Como aqui é um resumo, a gente não vai entrar ponto a ponto aí na lição, mas é só um arquivo de reflexão, um subsídio extra aí para auxiliar nesta lição maravilhosa da Escola Bíblica Dominical. O segundo tópico vai falar sobre a perseguição contra a Igreja de Cristo. E aqui no segundo tópico o objetivo é expor a respeito da perseguição contra a Igreja em Atos. Esse é o objetivo desse tópico. Então, quando se falou aí em igreja em Atos, e as referências que tem aí também neste tópico, nós vamos falar agora sobre Estevão, né? Estevão se destacou, né, quando teve aquela escolha dos diáconos, e ele foi incluído ali entre eles, dos 7 diáconos, para realizarem a obra do Senhor. Estevão, ele foi aí um grande destaque também. Estevão começa a sua vida como um diácono e termina a sua vida como um pregador brilhante e um defensor do Evangelho de Cristo. Estevão foi um grande apologista do Evangelho e um grande exegeta, né? Ele discutia, né? O texto bíblico vai nos dizer, né, se você olhar os textos aí iniciais em Atos, capítulo 6 e 7 também, ele discutia, né, não na questão de briga, mas na questão mais intelectual, vamos dizer, em debates com cristãos, com pessoas de outras localidades. Ele discutia com os libertinos, com os egípcios, contra as pessoas ali de Cirene, da Cilícia também, e ele se destacou, ele venceu, como se fosse, se colocasse isso em uma competição. Estevão se sobressaiu e ninguém conseguia
ganhar dele nestes debates aí. Então ele venceu esses debates e as pessoas ali então contrataram pessoas para ser contrária aos seus ensinos. Estevão entendia muito das Sagradas Escrituras, entendia muito da palavra do Antigo Testamento. E ele, diferente de Saulo de Tarso, que não enxergou Cristo, Estevão, ele conseguiu enxergar Cristo no Antigo Testamento. Ele conseguiu enxergar Cristo na Torá. Ele conseguiu enxergar Cristo nos profetas. Ele conseguiu enxergar Cristo. Porém, foi brutalmente perseguido e morto devido à intolerância dos fanáticos. A intolerância religiosa causa males irreparáveis. Então, como cristãos, devemos defender a nossa crença. Porém, precisamos respeitar a posição, respeitar a crença dos outros, o modo de viver das outras pessoas. Jamais podemos ser truculentos, jamais podemos perseguir, ter esse sentimento de perseguição só porque o meu vizinho não é um cristão, só porque ele tem uma outra opção religiosa que não é igual à minha e eu não posso maltratar ele por isso. Então a intolerância religiosa também nos nossos dias é algo muito grave. E aí então Estevão foi perseguido brutalmente e morto devido à intolerância destes fanáticos religiosos. A intolerância religiosa causa males irreparáveis. Precisamos, sim, defender o que cremos, né? O Deus que nós cremos, mas precisamos também respeitar o Deus que outras pessoas também acreditam, né? As crenças das outras pessoas. Mesmo que nós não concordamos com essa posição dos outros, precisamos respeitar. O respeito tem que sobressair, sim, na nossa vida, como homens, como cristãos, como servos de Deus, temos que respeitar também a opção religiosa dos outros. Então, o segundo tópico, melhor dizendo, é assim, mais ou menos isso. E o terceiro tópico vai falar quando um sistema se volta contra a igreja. E o objetivo do tópico é esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. Um outro motivo aqui, né, o que a gente colocou nesse subsídio do terceiro tópico, entrou aqui a questão de um outro motivo pelo qual acontecia a perseguição aos cristãos sobre a liderança de Saulo de Tarso. E este outro motivo era o poder, né? O pastor Fábio colocou aí muito bem também, enxergou de um modo diferente, mas também foi muito feliz nas suas colocações aí nessa questão no tópico de número 3. Então ele colocou lá que um outro motivo pelo qual acontecia esta perseguição aos cristãos liderada por Saulo era o poder. Ou seja, na questão religiosa, no aspecto religioso, a religião majoritária era a religião de Saulo, era a religião que ele seguia. Eles eram os maiorais. Então eles não olhavam, né? Aí entra a questão da intolerância, que eles não eram tolerantes, e eles não olhavam com respeito, com humildade, com misericórdia a religião, né? A posição espiritual das outras pessoas. Eles mandavam, eles tinham o poder. Então eles tinham esse olhar de superioridade. Eles estavam por cima. Então, se não olharmos o outro com um olhar de misericórdia, passamos a odiá-lo. É o que acontecia ali com Saulo. Saulo sentia isso contra os cristãos. E aí eu coloquei aqui um ponto da lição, o último ponto da lição do tópico 3. E aí ele vai dizer: parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declara
em seu testemunho após a sua conversão. Além de castigá-los fisicamente, ele também empregava uma tortura psicológica para induzi-los a blasfemarem. E a referência ali em Atos 26, versículos 10 e 11. Entretanto, apesar da violência empregada com os açoites, com as prisões, com as torturas psicológicas, apedrejamento e mortes, muitos dos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. Foi o caso de Estevão. E a conclusão desta lição, ela vai nos dizer que se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado. Mas ela, a igreja, é uma instituição divina, edificada pelo próprio Cristo. E por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus para arrebatá-la. E a última frase, desta conclusão da lição de número 2 é que a igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. E como eu disse aí no início, as fontes que eu usei aí nesse subsídio são os dados primeiros lá na introdução, do site das Missões Portas Abertas. Inclusive lá tem um e-book lá completo com a lista dos países, dos 50 países mais perseguidos no mundo, que tem os cristãos mais perseguidos do mundo. E é muito interessante também esse arquivo aí, esse e-book. E também o subsídio para a lição dos tópicos é do pastor Fábio Segantin, no seu canal no YouTube, youtube.com/Fábio Segantin. Eu vou ficando por aqui. Um abraço aí a todos. Que vocês tenham uma boa aula, uma boa e excelente aula da lição de número 2 da Escola Bíblica Dominical, desta revista maravilhosa, falando sobre o apóstolo Paulo. E nessa lição foi comentado sobre Saulo de Tarso, o perseguidor. E a conscientização aí também que essa lição nos traz como objetivo geral da lição é conscientizar a respeito dessa perseguição aos cristãos no mundo. Então fica aí esta palavra também de conscientização para que nós não sejamos intolerantes contra o nosso irmão, contra o nosso vizinho, contra até mesmo pessoas da família que tem outra opção de religião, de estilo de vida. Nós não maltratemos estas pessoas porque elas não acreditam em Cristo como nós acreditamos. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Em nome de Jesus Cristo.